Alô muchacho, vamos que vamos. Esse é o canal ligado no Flu. E aí, tá ligadão? Show de bola. Esse comunicador que vos fala, Felipe Guimarães. Mais uma vez, vídeo aqui no canal que fala preferencialmente do único clube legítimo e autêntico tricolor de futebol do mundo, porque o resto é time de três cores. Aqui é só Fluminense Futebol Clube. É isso aí, minha rapaziada. Uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Este vídeo, como aqui na descrição, nós vamos falar sobre Copa América, Eurocopa e algumas notícias sobre o Flusão ainda relacionadas à excelente vitória ontem em cima do Flamengo. Começando a falar sobre seleção brasileira, Copa América. O Brasil jogou hoje, nesta segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Eu estou gravando esse vídeo exatamente 22h32, mais ou menos meia hora atrás. O Brasil venceu, terminou o jogo, o Brasil venceu o Peru por 1-0, o gol do Lucas Paquetá, numa jogada pela esquerda do Neymar, que se embolou com a bola, mesmo assim ainda conseguiu jogar no meio das pernas do adversário e rolou para trás e o meio-campista fez o gol da vitória, que deu a classificação. Tá aparecendo aqui o Yuri aqui do meu lado, meu filho mais novo. E o Brasil vai à segunda final consecutiva da competição de seleções na América do Sul. O primeiro tempo do Brasil foi muito bom, poderia ter acabado 2-3, 4-0, com tranquilidade e facilidade, mas não aconteceu. O Brasil fez apenas um gol e no segundo tempo o Brasil voltou muito devagar e o Peru, a seleção peruana, voltou animada, correndo, marcando forte, marcando de cima, e o Brasil com o freio de mão puxado e aparentemente se poupando. O Brasil jogou, lembrando que o Brasil jogou na última sexta-feira e ganhou da seleção chilena por 1-0. E 3 dias depois já volta a campo para realizar essa partida. E o segundo tempo foi muito ruim da seleção, mas o mais importante nesse caso foi o objetivo alcançado, que foi a vitória e a classificação para a final. E o adversário sai amanhã do jogo entre Argentina e Colômbia. O jogo será realizado no Estádio Nacional de Brasília, também conhecido como Mané Garrincha. O jogo acontece amanhã às 22 horas, com transmissão exclusiva da ESPN Brasil, que é a detentora em TV fechada dos direitos de transmissão da Copa América. E amanhã, meia-noite, conheceremos nosso adversário. A seleção brasileira conhecerá seu adversário na final da Copa América. E vamos falar rapidamente aqui sobre também a Eurocopa. Amanhã começam, estou abrindo aqui no outro celular, a tabela. Amanhã começam as semifinais da competição europeia. Às 16 horas, na Inglaterra, Itália e Espanha. Um grande jogo, tá? A transmissão será pelo Sport TV, tá? Canal fechado do Grupo Globo. E provavelmente um grande jogo. E o primeiro jogo amanhã, na quarta-feira, outro jogo para definir o segundo finalista da Eurocopa, que é o jogo entre Inglaterra e Dinamarca. Tá bom? Essas são as informações rápidas aí de Copa América e Eurocopa. E vamos agora falar do principal, que é o nosso Fluminense Futebol Clube. Rapaziada, lembrando que esse vídeo tem a parceria da IL Filmes, filmagem e edição de vídeos para seus eventos. Só ir no Instagram, procurar os trabalhos do Igor Lessa, que é meu filho mais velho. Se quiser, só fazer o contato com ele. Black Cell, assistência técnica e acessórios para o seu telefone inteligente, também conhecido como smartphone. Qualquer coisa é só fazer o contato lá com o meu amigo Michael, no DDD 21 98184 1483, comprando pelo telefone, pelo WhatsApp. Eles fazem a entrega aqui no município do Rio, já que a loja fica no centro da cidade de Nilópolis, pertinho aqui
do Rio de Janeiro, mas caso você não consiga chegar em Nilópolis, você pode comprar e pedir que realizar o pagamento no ato da entrega. E nosso parceiro também, Clidente, Centro Odontológico, qualquer serviço que você precise fazer na sua arcada dentária, deixar seus dentes bonitos, um sorriso lindo, é só fazer o contato com o telefone DDD 21 99462 8048. Você agenda a sua consulta, seu orçamento, faz o contato lá com meu primo, com o Rodrigo Rigueira, e será bem atendido e terá um trabalho maravilhosamente bem feito, assim como eu faço nos meus dentes. Pessoal, ainda repercutindo a gigante vitória de ontem do Fluminense no clássico contra o Flamengo, apesar do primeiro tempo horroroso que nós fizemos, o segundo tempo mais equilibrado e a partir das mudanças do Roger Machado, aos 20 do segundo tempo, nós conseguimos ser superiores, na minha visão, ao adversário e conseguimos merecidamente fazer o 1-0 aos 45 minutos do segundo tempo com mais uma joia de Xerém, o André, volante. E aí eu vou chamar atenção duas declarações que o Roger deu na entrevista coletiva, tá? Uma é sobre a questão da armação do meio de campo, tá? O Roger diz o seguinte: acreditei que a gente precisava ter um pouco mais do jogo de posse de bola. Um meia mais articulador que o Nenê, que também articula, eu acho que não, mas joga mais em profundidade. Isso aí eu concordo com ele. O Nenê é um jogador de mais profundidade, para que tentasse sair mais apoiado. O que aconteceu no primeiro tempo foi que nos momentos em que um Casares chegava perto da bola, a gente levava a bola para longe dele. Pois bem, a minha análise sobre essa fala do Roger é muito simples. Nem o Nenê, nem o Casares são esses jogadores meio-campistas que fazem a articulação. O único jogador que nós temos no nosso elenco capaz de reter a bola e girar o jogo chama-se Paulo Henrique Ganso. Ah, Felipe, você defende o Ganso. Veja bem, em determinados tipos de jogos, eu prefiro o Ganso a Nenê e a Casares. No jogo contra o Santos, eu falei no canal para vocês o seguinte: o gol do Nenê, se estivesse em campo Casares ou Ganso, nenhum dos dois faria o gol ou o gol não sairia, porque nenhum dos dois estaria dentro da área para finalizar, coisa que o Nenê faz e faz muito bem, tá? Mas ele escolheu o Casares na condição de jogar recuado para sair correndo com a bola. O Casares não adianta o Casares estar em campo nem o Nenê. Por quê? Os nossos pontas, ontem, Kaique e Gabriel Teixeira, são assistentes de laterais, jogam do lado dos laterais. Quando a bola é roubada ou na lateral ou no meio de campo e a bola cai no pé do Casares, ele vai dar para quem? Pro Fred, com 37 anos. É a característica dele já não ter velocidade, ter que sair correndo no meio de 2, 3 zagueiros, defensores do adversário. Não tem como, não dá. Na minha opinião, a estrutura tática para ter o Fred deveria ser outra. E para ter a posse de bola, deveria ser outro jogador, que na minha opinião, em cima dessa fala do Roger, deveria ser o Paulo Henrique Ganso. Tá? E aí ele fala também sobre a questão do Luca. Ontem muita gente arrancou as cuecas pela cabeça, arrancou os cabelos, quando viu o Luca e o Nenê à beira do campo para entrarem no jogo e fazerem as duas primeiras substituições do Fluminense no Clássico. E aí eu comentei no vídeo mais cedo e falei ontem também, quando estava assistindo o jogo, para alguns amigos tricolores, o seguinte: o Luca pode dar mais mobilidade do que o Fred. Evidentemente que daria, pois é uma característica do Luca. O Luca, tecnicamente, é limitado. Mas eu assisti jogos do Luca na Ponte Preta, quando ele apareceu, e ele fez bons jogos. Só que quando ele foi para o Corinthians, ele não se destacou, e quando ele foi para o Internacional, muito menos. Na verdade, ele saiu do Corinthians para fora do país, depois voltou para o Internacional emprestado, jogou inclusive com o Odair Helman, que aceitou a contratação do Luca ano passado, em 2020,
mas o jogador não rendeu, tá? E quando ele veio para o Fluminense, eu até imaginei que ele seria o reserva do Fred, porque na Ponte Preta ele jogava ali como 9, flutuando, tá? Não era aquele 9 igual o Fred, centroavantão. Era um jogador que se movimentava muito. E ontem ele mostrou ser esse jogador, né? Guardado as devidas proporções, com as suas limitações, com falta de ritmo de jogo, porque não vinha sendo relacionado e não vinha entrando. Ele, pelo menos ontem, foi útil. E isso o Roger falou na entrevista, que ele, no campeonato estadual, passou alguns jogadores na frente do Caio Paulista, do Lucas e do Michel Araújo. Esses jogadores foram, o Roger cita aqui, o Kaique e o Luiz Henrique, e o Gabriel Teixeira, Kaique, Luiz Henrique e Gabriel Teixeira. O Caio Paulista focou no treinamento e voltou melhor. E o Luca, falas do Roger Machado. O Luca abaixou a cabeça e trabalhou. Isso é acreditar no comando e no processo. O Luca vinha fazendo grandes treinos. E eu sempre frisava, continua assim, quando aparecer a brecha, eu vou te colocar em campo. Palavras do Roger Machado para o Luca. E realmente, essa oportunidade apareceu e a mexida do Roger ontem foi espetacular. Primeiro, o Nenê entra com 20 minutos do segundo tempo, descansado, já com o Flamengo mais cansado, e o Luca na correria, na disposição, dando opções de passe para o Nenê, fechando bem o meio de campo com o Luiz Henrique, também foi uma boa substituição e que entrou bem também, que o Luiz Henrique vinha entrando nos jogos e não vinha jogando bem, e ontem ele entrou bem pelo lado esquerdo, tá? Com uma imposição física também ali para cima do Felipe Luiz, do próprio Gustavo Henrique e depois que saiu o João Gomes e que entrou um outro menino que estava vindo de contusão, até da seleção já foi, que eu esqueci o nome dele, o Luiz Henrique cresceu muito de produção, inclusive, além da jogada do gol, ele faz uma outra jogada muito boa que ele bate no canto por uma defesa do Diego Alves. Então, repercutindo sobre a vitória, essas duas falas do Roger Machado, sobre as substituições, sobre o esquema tático, e sobre a posição dos jogadores. E aí eu complemento com o seguinte, já estou para encerrar o vídeo, já tem 12 minutos. É o seguinte, pessoal, eu particularmente gostaria de jogar, tá? Ou com 3 volantes, seria André, Calegari e Iago, ou Martinelli, André, Martinelli e Iago, ou Martinelli, Calegari e Iago. Calegari pelo lado direito e Iago pelo lado esquerdo, se fosse o André. André centralizado, Martinelli e Iago. Aí eu colocaria o Nenê, tá? E 2 jogadores de velocidade, Gabriel Teixeira e Caio Paulista. Não jogaria com centroavante fixo. Se não for jogar com três volantes, Martinelli e Iago, Nenê, e aí você joga com 3 jogadores de velocidade, tá? O Nenê, o Ganso ou o Casares, com 3 jogadores de velocidade. Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Kaique. Ou Caio Paulista, Luca e Gabriel Teixeira, tá? Agora, se você vai jogar com o Fred na frente, isso eu jogaria com o Nenê, ou o Casares, ou o Ganso, para ter o jogador no meio de campo que pudesse ter opções de dar o passe e jogadores em velocidade que possam receber esse passe. Seja você marcando o time adversário no campo de defesa, ou você jogando retrancado e saindo no contra-ataque, tá? Essa é uma opção. Se a pessoa for jogar com o Fred, ou com o Abel Hernandes, ou o Abel Hernandes, ou o Bobadilha, como o Fluminense poderia jogar? Esses 3 jogadores no meio de campo, André, Martinelli ou Iago, Martinelli, Calegari ou o Iago, Martinelli, Calegari e Iago, e aí você tem Gabriel Teixeira e Caio Paulista e o Fred na frente. E aí você joga como? Fred lá na frente isolado, sozinho, Fred lá na frente, tá? E aí você tem Calegari
ou o Martinelli pela direita, marcando junto com os laterais. Martinelli ou Calegari, Iago marcando junto com os laterais. E você puxa o Iago, o Caio Paulista e o Gabriel Teixeira aqui no meio, fechando esses 5 do meio com o Fred na frente. Roubou a bola, dá no Fred e se apresenta. O Fred vai dar a bola como se fosse um meio campista. Ou se não, viu que roubou a bola, o Fred já se projetaria à frente. E esses 5 jogadores, mais os laterais, carregariam a bola em velocidade para que chegasse na área adversária e o Fred pudesse concluir em gol. É muito simples, não tem mágica, não tem dificuldade para fazer isso. Mas, já que ele quer jogar, quando ele bota 3 jogadores, né, o 4-3-3, que ele não abre mão, ele acaba matando os pontas e deixando 2 jogadores de idade, né? Ou, por exemplo, o Casares não é de idade, mas ele fica ficar morto no meio de campo ali, a bola não consegue chegar, porque sempre que a bola chega, ele não tem a opção do passe e acaba matando um contra-ataque, tá? Seriam essas as minhas opções táticas e as minhas opções de escalação, tá? Nenê entrou muito bem ontem jogou muito bem, os 30 minutos que ficou em campo, 35 minutos que ficou em campo, jogou muito bem, foi um dos melhores, junto com o Luiz Henrique, o Luca também ajudou bastante, Martinelli foi ótimo no meio de campo, o André fez o gol, praticamente só fez o gol, mas ajudou o que pôde ajudar. Iago Leão no meio de campo, como sempre. E Samuel Xavier, partida tranquila, sem nenhum desespero. É lateral de ofício mesmo, não tem, e já tem experiência. Tá? Egídio não fez nenhuma cagada. A dupla de zaga soberana. O Queixada ficou no bolso dos zagueiros. E o Marcos Felipe, uma atuação segura, sem nenhum susto. Tá? E para finalizar esse videozinho, falando sobre a questão das inscrições para as oitavas de final, que começam na próxima terça-feira, dia 13 de julho. Fluminense, se for contratar, tem que contratar e registrar os jogadores na Conmebol até no máximo o sábado. Próximo sábado agora, dia 10 de julho. As inscrições têm que ser feitas até no máximo 72 horas antes do início da fase oitavas de final, que começam justamente com o jogo do Fluminense, terça-feira, dia 13 de julho, às 19h15, lá em Assunção, no Paraguai, contra o Cerro Porteño, tá? Fica a preocupação se virão contratações corridas, como foi Bobadilla e Abel Hernandes, sem necessidade de 2 jogadores, 2 centroavantes, já que a gente tinha o John Kennedy, Casares, não vou lembrar agora mais o Manuel, né? E não vou lembrar mais agora quem chegou, mas foi tudo muito corrido, né? Foi tudo muito corrido. Espero que o Fluminense não tropece nessas contratações, que sejam pontuais, que venham para ajudar a incorporar mais o elenco, tornar o elenco mais forte e que sejam jogadores úteis, não tenham a obrigatoriedade de serem escalados e qualquer outro tipo de situação dentro do vestiário. Tá bom? Então, esse é o videozinho aqui, mais um videozinho aqui do canal, 18 minutos, passei até um pouco, mas deu pra gente falar bastante aí sobre esses assuntos principais do dia. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um forte abraço. Se gostaram, por favor, deixem um like, deixem um joinha, isso ajuda o YouTube a divulgar mais o trabalho. Compartilhem com a sua comunidade tricolor, se inscrevam no canal e cliquem no sininho. Um abraço, minha rapaziada. Fui, tamo junto, valeu.